Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é: até na perseguição há um propósito de Deus. E eu irei dar continuidade ao último vídeo, pois eu irei falar hoje nesse vídeo também sobre o livro de Samuel. Então eu havia dito no último vídeo que Samuel é usado por Deus para ungir Saul como rei e chefe do povo de Israel. Então, durante o reinado de Saul, ele realizou proezas de valentia e livrou Israel das mãos dos opressores. Um certo dia, Deus ele dá uma palavra a Saul através de Samuel de que Deus pediu contas a Amaleque daquilo que ele havia feito contra Israel e fala para Saul ir até lá, atacar e matar tanto homem como mulheres, recém-nascidos e crianças, bois e ovelhas, camelos e jumentas. Contudo, Saul e seu povo, eles pouparam Agag, que era o rei dos amalecitas, e tudo que havia de melhor em gado, cordeiro, ovelhas, vacas. E eles exterminaram apenas o que para eles não valiam nada. Então Deus, ele rejeita Saul e se arrepende de ter o feito rei, porque Saul se afastou de Deus e não cumpriu as ordens dele. E Deus tira o reinado de Saul para entregar nas mãos de alguém mais digno. Deus manda Samuel até Jessé em Belém e unge o seu filho mais novo Davi, que estava cuidando das ovelhas do rebanho de seu pai, e Samuel o unge na frente de seus irmãos. E a partir desse dia, o Espírito de Deus ele se apoderou de Davi. Consequentemente, o Espírito de Deus e a direção de Deus se afastou de Saul, e Saul começou a ficar agitado devido ao espírito mau que Deus tinha enviado a ele. E os seus servos, vendo a situação de Saul, o sugere de procurar alguém que soubesse tocar harpa, porque quando o espírito enviado por Deus o atormentasse, alguém tocaria a harpa e Saul se sentiria melhor. E outro servo comenta a Saul sobre Davi, que Davi sabia tocar, que era um homem valente e que tinha Deus do seu lado. Então Saul manda buscar Davi, e a Bíblia diz que ele teve uma grande afeição por Davi e o fez de escudeiro. Depois disso, tem uma história bíblica, né, que eu acho que muitos conhecem, que é quando Davi vence Golias. A Bíblia diz que Golias era um filisteu desafiador, de 2,80 metros de altura, e Davi o vence com apenas uma funda, que era uma espécie de estilingue, e uma pedra. Tudo isso em nome, né, através de Deus, da sua valentia e da sua experiência como pastor de ovelhas, que matava leões e ursos para proteger o seu rebanho. A partir disso, né, tudo que Saul confiava, todas as missões que Saul confiava a Davi, ele se saía bem. Então Saul coloca como chefe dos combatentes. E Davi começa a ser estimado ali pelo povo de Israel e até pelos servos de Saul. E no dia que ele mata esse filisteu, Golias, as mulheres de Israel, elas dançavam e cantavam, né? Saul matou 1.000 e Davi 10.000. E isso para Saul o incomodou muito, e a partir desse dia ele começou a olhar Davi com inveja. E começaram as perseguições e armações de Saul contra Davi. A Bíblia diz que um dia, quando Davi estava tocando harpas para Saul, Saul tentou o atingir com uma lança, mas Davi se desviou. Saul também ele tenta dar como armadilha sua filha Micol, para que Davi ele fosse, né, entregue nas mãos dos filisteus, desafiando-o a matar 100 homens e cortar o prepúcio deles. Prepúcio é uma pele que fica na genital masculina.
cortar os prepúcios e entregar a Saul. E Davi não só mata 100, mas mata 200 e entrega os prepúcios a Saul. E a partir daquele dia, Saul se torna inimigo para sempre de Davi. E Davi começa a se destacar mais que os oficiais, a ganhar uma grande fama. Então Saul, ele fala com Jonatas, que era o seu filho, e os seus servos sobre a sua decisão de matar Davi. E Jonatas, a Bíblia conta que ele tinha uma afeição também muito grande por Davi, um sentimento muito grande, e o amava como a si mesmo. Então Jonatas vai até Davi, o comunica dessa decisão de seu pai de matá-lo e fala para ele se esconder em algum lugar seguro. E é o que Davi faz. Com a ajuda da sua esposa Micol, ele foge. E durante esse tempo de perseguição, Davi se esconde em cavernas, florestas, desertos, tudo sob a orientação de Deus e de pessoas que Deus envia no caminho dele para o direcionar, né, como profetas, sacerdotes e até Jonatas, que era o filho de Saul, que durante um tempo ele trazia informações sobre os planos de seu pai contra ele. E durante esse tempo de perseguição também, Davi, ele forma um bando de 400 homens aqueles que eram endividados, oprimidos, que estavam angustiados ali, descontentes, que se reúnem em torno de Davi e Davi se torna chefe deles. Davi também, durante esse tempo de perseguição, ele derrota os filisteus e liberta Seila, que estava sendo saqueada e atacada. Então, todas as vezes que Saul ele convocava os seus homens para começar uma guerra, a fim de matar Davi e seus homens, ele nunca conseguia. Até que um dia, Saul é comunicado que Davi está no deserto de Engade. Então ele convoca 3.000 homens, os melhores homens de Israel, para irem à procura de Israel e seus homens. E durante o caminho, onde havia uns currais de ovelhas e uma caverna próxima, Saul entra para fazer suas necessidades. E quem estava lá na caverna? Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. E os homens de Davi os dizem: hoje é o dia que Deus entregou seu inimigo na sua mão, que você faça o que quiser com ele. E Davi, ele corta um pedaço da barra da manta de Saul sem que ele percebesse. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, seu coração bateu muito forte. E Davi impede os seus homens de atacar Saul, porque Davi não se vê digno de levantar sequer uma mão para o ungido de Deus. Então Saul sai da gruta e continua seu caminho. E Davi se levanta, sai da gruta também e grita: meu Senhor, ó Rei! E se inclina até o chão e se prostra diante de Saul, dizendo, que está lá em Samuel, capítulo 24, versículo 10. Depois disse a Saul: por que você dá ouvidos a eles que andam dizendo que Davi quer lhe fazer o mal? Veja com seus próprios olhos, hoje mesmo Deus entregou você nas minhas mãos, dentro da caverna. Disseram-me para matá-lo, mas eu o respeitei e falei que não estenderia a mão contra meu senhor, porque ele é ungido de Deus. Meu pai, olha aqui em minha mão um pedaço do seu manto. Se eu cortei a barra de seu manto e não o matei, reconheça que não sou maldoso nem traidor e não pequei contra o rei, apesar de o Senhor me perseguir para me tirar a vida. Que Deus julgue entre mim e o rei. Ele poderá me vingar do Senhor, mas contra o rei minha mão jamais se levantará. Como diz o antigo provérbio, a maldade vem dos maus, por isso a minha mão não se levantará contra o rei, contra quem saiu o rei de Israel. A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga? Que Javé seja o juiz entre nós e dê a sentença, que ele veja e defenda a minha causa e me faça justiça, livrando-me de suas mãos.
Quando Davi terminou de falar, Saul exclamou: "É você mesmo que está falando, meu filho Davi?" E começou a gritar e a chorar. Depois disse a Davi: "Você é justo, mas eu não. Você me fez o bem e eu lhe fiz o mal. Hoje você mostrou o bem que me fez. Deus me havia entregue em suas mãos e você não me matou." Então aqui, nessa história bíblica, quando Deus ele confia a Saul uma palavra e Saul não obedece, se afasta, né? Eu te falo, né, que através disso nós aprendamos, que nós tenhamos cuidado com tudo que Deus tem nos confiado, com tudo que Deus tem nos falado. Não é o nosso papel questionar, mas continuar caminhando, continuar acreditando nos melhores planos que Deus tem para nossas vidas. Pode ser que agora nós não entendamos, mas um dia nós entenderemos. E nós precisamos confiar, né, no grande Deus, no grande Pai que nós temos do nosso lado todos os dias. Outra questão também. Saul, toda vez ele convocava o seu exército, né, para fazer uma guerra a fim de matar Davi e seus homens, e ele nunca conseguia. Davi sempre prevalecia. Então eu te digo, agora, né, nesse momento que você está passando por essa provação, por essa perseguição, né, às vezes perseguição por inveja, pelo seu problema financeiro, pela sua perda, né, são tantos os problemas, eu te digo, você não está sozinho. Esse problema ele não veio para te destruir. Se Deus permitiu que isso acontecesse a você, é porque Deus tem um propósito nisso. Você não vai entender agora, e talvez você não entenda, mas você tem que acreditar, continuar acreditando, fazer disso, né? Eu até te pergunto também, você se vê mais como Saul que está se afastando de Deus ou como Davi, que na provação ele encontra, né? A fé dele é mais fortalecida, ele continua a pedir orientação a Deus, ele fortalece a sua fé. Então, que você seja igual Davi e que você confie nas grandes coisas que Deus tem para você, porque se você continuar caminhando, se você usar desse problema para fortalecer a sua fé, Deus ele vai enviar pessoas no seu caminho para te ajudar. Deus vai te dando direcionamento. Às vezes, através desse propósito, Deus quer que você se aproxime dele, né? Porque nós não entendemos os motivos, né? E como eu disse, às vezes nós nunca vamos entender os motivos de Deus, mas ele tem um propósito nisso. Outra questão também é sobre o peso que você está carregando diante disso, devido a esse problema. Você não precisa carregar tanto peso e você não precisa carregar sozinho. O jugo de Deus é suave e o seu fardo é leve. Entregue na mão de Deus esse problema, que Deus sim, Deus vai te ajudar. Esse problema não vai ser duradouro, a não ser que você queira, tá? Porque se você não entregar para Deus, se você continuar acumulando peso, se você não aprender através disso, né? Se você não tentar entender, não se atentar a todo direcionamento e sinais que Deus te dá, realmente, né, você vai continuar acumulando aquilo e você vai viver de problema. E não é para isso que Deus nos chama, né? Como eu disse, a nossa caminhada com Deus, ela pode ser leve. Deus não nos prometeu que durante a vida nós não teríamos aflições, mas Ele nos prometeu que durante essas aflições, né, durante todos os dias da nossa vida, Ele estaria com a gente. Aqui em João capítulo 16, versículo 20, Jesus nos diz: "Eu lhe garanto, vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, fica angustiada, porque chegou sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se alegra,
ela nem se lembra da aflição por causa da alegria, pois um ser humano foi dado ao mundo. Agora vocês também estão angustiados, mas eu logo os verei. Os corações se alegrarão e essa alegria ninguém vai tirar de vocês. Então, esse processo, esse problema, essa perseguição que você está gerando vai gerar alegria, tá? Então, continuamos, né, a pedir a Deus direção, a aprendermos a agradecer mais nos momentos de aflições. Deus não deixará que isso que você está passando te destrua. Não, Ele quer te direcionar para o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele quer que você aprenda através disso. E na história, né, bíblica que eu contei para vocês no início desse vídeo, Davi, através da sua perseverança, ele muda Saul, que estava o perseguindo. Então, né, diante dessa perseguição, desse problema que você está passando, pessoas vão ser mudadas através, né, do que eles veem em você, do Deus que eles veem em você e da sua perseverança. Então, continue a andar, descanse em Deus, sempre, né, peça a Ele direcionamento, que Deus sim tornará mais leve esse processo e não será duradouro, tá bom? Então, muito obrigada pelo seu tempo. Se você gostou, que você deixe o seu like. Se você sentiu que te tocou de alguma maneira, que você compartilhe para mais pessoas. E é isso. Que Deus abençoe a sua semana. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. Amém.